E confusão danada, porque eu tive que arrumar outro e eu atrasei, tá bom? Eu estou usando um que o IFG fornece e ele já vem travando já há muitos dias. E agora eu até tirei meu menino da aula e peguei o computador para poder usar, para poder apresentar para vocês. Por isso demorou para logar assim, tá bom? Eu vou fazer, vou ver se, na verdade, eu preciso ver se o computador vai ficar ok, tá bom? Mas se ele não tiver estragado nem nada, eu vou postar assim, não só da última aula, mas da aula de hoje, tá bom? Ficou ideia para da aula da semana passada, que foi meio corrido essa semana que passou, tá bom? Mas pode deixar que eu vou postar o print e o link da aula para vocês poderem, quem quiser assistir de novo, tá bom? Já estão vendo o quadrozinho aqui que eu apresento para vocês? Sim. Ou não estão vendo o quadro? Tá Ah, tá bom, aparecendo. olha só. Então, tá, vou continuar então com vocês. A gente estava falando sobre funções quadráticas, tá bom? Funções de segundo grau. Hoje, então, a gente vai continuar o conteúdo, o gráfico de funções quadráticas, tá bom? Vamos falar sobre o gráfico. Então, só para lembrar, a gente falou em funções. O que era o gráfico de uma função, certo? O gráfico de uma função eram os pontos do plano x e y, de modo que y era f de x. Como aqui a gente está falando então de funções quadráticas, f de x é ax ao quadrado mais bx mais c, com a diferente de zero. Então, o gráfico de funções quadráticas para a gente vão ser coisas desse tipo assim, ó. É x, o y, né? O y é f de x. Então, ax ao quadrado mais bx mais c, ok? Onde esse x aqui é um número real, ok? E aí, o que a gente tem para comentar? O que a gente vai observar ao longo da aula de hoje é que gráficos de funções quadráticas são parábolas, tá bom? Nem toda parábola é associada ao gráfico de uma função quadrática. E assim, eu não sei se por curiosidade vocês sabem o que é uma parábola. Então, hoje, então, comentário de hoje. Então, gráficos de funções quadráticas, parábolas. Lembra lá que para funções afins, a gente viu que toda função afim o gráfico era uma reta e toda reta existe uma função afim, né? Aqui para a parábola já não acontece isso, tá bom? Mas todo gráfico de uma função afim é uma parábola. E vocês sabem o que é uma parábola? Alguém sabe me dizer o que é uma parábola? Então, o que é uma parábola? Olha só, eu vou precisar de alguns elementos para descrever o que é uma parábola. Tá bom? Uma parábola, eu preciso de uma reta que a gente costuma. Vou fazer um pouquinho mais para baixo. Uma reta que a gente costuma chamar de diretriz, tá bom? Então, assim, uma reta D, essa aqui, só para pôr o nome D, a gente chama diretriz. E um ponto que a gente chama de foco, e denota por F, digamos que o F esteja aqui, tá bom? F é o foco. O que é importante? O foco não pode pertencer à retinha diretriz, tá bom? Ele tem que estar fora da diretriz. Então, a gente chama de parábola de foco F, diretriz D, o conjunto de todos os pontos do plano que estejam à mesma distância de F e D, ok?
Então, imagina assim, eu vou traçar uma linha aqui assim, não vai ficar bonitinho, depois eu vou usar um software ali para mostrar para vocês como que ela é bem precisa, tá bom? Mas a ideia é o seguinte, essa linha aqui, que eu estou chamando a parábola, essa coisinha de branco é a parábola de centro, perdão, de foco F e diretriz D, tá bom? Vou só, agora, para ficar mais coerente com o meu desenho, vou pôr o foco mais para cá um pouquinho, tá bom? Então, todos os, sei lá, vou pegar aqui essa cor roxa. Todos os pontos P que pertençam à parábola, ele tem que ter a seguinte propriedade. A distância dele ao foco e a distância dele à reta D precisa ser a mesma, tá bom? Então, o que é uma parábola de foco F e diretriz D? É o conjunto de todos os pontos do plano que estão a uma mesma distância do ponto F e da diretriz D. Tem um pontozinho especial aqui, vou pegar o vermelho, que é o ponto mais próximo da diretriz. Esse ponto mais próximo da diretriz a gente costuma chamar de vértice, tá bom? Costuma não. Ele é denominado vértice, tá bom? Eu vou abrir aqui um programa que eu falei para vocês, ele chama GeoGebra, e eu vou construir só para vocês verem um desenho bonitinho de uma parábola, tá? Só um minutinho que eu estou no outro computador hoje. Eu vou parar de partilhar essa tela e vou abrir o GeoGebra para vocês verem aqui. Vou partilhar o GeoGebra com vocês. Já estão vendo aí o GeoGebra? Esse é uma telinha branca? Sim. Ok, obrigado. Então, eu vou até tirar a malha, esses extras, coisas só para ver que não depende disso, tá bom? Então, eu vou montar uma reta. Ok? Está aqui uma reta. Essa reta a gente vai denominar ela de D, para ficar coerente com lá para vocês. O exercício está chamando. O programinha tinha chamado de reta F, eu só chamei de D. Vou apagar esses pontos que eles não nos interessam. Então, pronto. Uma reta D. Um ponto fora dessa reta. Então, vou pôr o ponto aqui. Aí, só para ser coerente, eu vou chamar ele de F, que é o nosso foco, tá bom? Esse daqui é o foco. O que então é a parábola de foco F e diretriz D? É o conjunto de todos os pontos do plano, como eu havia dito para vocês, que estão a uma mesma distância de F e D. Agora, eu vou mostrar isso para vocês pelo software aqui. Aqui a distância de TE, aí eu vou melhorar. Eu chamei lá de P, vou chamar de P aqui para vocês. Então, P. Então, um ponto P. Vocês vão ver o que acontece quando eu desenhar, dançar esse ponto P ali. E aqui, então, eu vou querer que ele me dê o valor. O valor para a gente é a distância, tá bom? Tá 4,36 unidades de distância. Agora, então, eu só vou construir a distância do ponto até a reta. A distância, então, é esse segmentozinho aqui, ó. Vamos pagar coisas que a gente não precisa. Ok. Eu não preciso que apareça o objeto C. E aqui a gente quer somente a distância, então eu quero só o valor. Olha só que legal. Dá para ver que está escrito 4,6 aí, nos dois? Sim. Dá para ver que está escrito 4? Positivo. Dá pra ver. Ou não dá para ver nada? Hein, gente? Tá dando pra ver o 4,36 nos dois. Ah, tá ótimo. Então, agora vocês vão ver o que acontece quando eu variar esse ponto aqui, ó. Quando eu ficar variando ele,
Um minutinho, que hoje tá difícil minha vida aqui nesses computadores, viu? Pronto. O que acontece quando eu variar? Olha só. Se eu mudo o ponto de lugar, observe que os valores eles se mantêm o mesmo. Então, parei aqui. Ó. Onde eu mexer, ele é sempre o mesmo, tá bom? Então, a parábola é esse... Eu vou até afastar um pouquinho agora para vocês terem uma visão maior. Essa linha... Vou pôr aqui de azul, por exemplo. Essa linha de azul. Deixar mais forte um pouquinho. É toda essa linha de azul, tá bom? É o conjunto de todos os pontos que estão sempre a mesma distância do foco e da diretriz, tá bom? Então, o P só roda nessa linha azul pra gente. Se eu botar os eixos aqui, os eixos e a malha, e a gente aproximar, a gente vê que tem um pontinho que é o que está mais próximo da nossa reta diretriz, tá bom? Esse ponto é que eu falei para vocês lá que a gente chama de vértice, tá bom? Esse ponto eu chamar de vértice. Observe aqui comigo, por exemplo, se eu mudar o foco de lugar e botar, sei lá, um outro foco, digamos que eu coloco o foco aqui, tá? Vou chamar de F1, por exemplo. Aqui eu tenho um outro foco, tá? O que vai ser a parábola de foco 1 foco F1, perdão, e diretriz, a mesma diretriz. Então, já mudou quem é o nosso, já mudou. Professor, a gente não tá escutando. Eu, pelo menos, não tô escutando. Ninguém mais está me ouvindo? Agora sim. Ok. Agora tá dando pra ouvir. Tá bom, obrigado. Então, olha só, eu estava falando o seguinte, se a gente muda o foco, mudou o foco, tá bom? A parábola, eu pus ela agora de vermelho. Se a gente muda o foco, mantendo a diretriz, eu mantive a diretriz por efeito de exemplo, e mudei o foco. A parábola muda de lugar, tá bom? Então, de acordo com o foco, você tem uma parábola ou com cavidade para cima, ou com cavidade para baixo, tá? Nesses casos de para cima e para baixo, é o que a gente tem associado a funções quadráticas, que é o nosso interesse, o nosso objeto de estudo. Mas nem sempre uma parábola precisa estar associada a uma função quadrática. Eu vou pôr um exemplo aí agora, tá? Mas só para efeito de curiosidade, o que acontece? Olha só, se eu mudo o foco, tá vendo? Mudei o foco de lugar, ó. Passei o foco para o outro lado, a parábola muda. Ó. Olha que interessante. Então, de acordo com o foco, da onde o foco está, na verdade, você muda a sua parábola. E a mesma coisa se eu mexer, ó. Se eu mexo na reta diretriz, eu também mudo quem é a parábola. Tá vendo? Se a parábola ultrapassa, se a minha reta ultrapassa o foco, ó, a concavidade da parábola muda. Tá vendo? Interessante? Isso nunca deixa de acontecer. Então, de acordo com o foco, eu coincidir os focos, a parábola fica a mesma, tá bom? Então, dependendo de onde está o foco, você tem sua parábola diferente. Vou tirar aqui, eu quero voltar a falar do conteúdo, né? Mas eu quero, então... Tá vendo que aqui eu tinha, então, essas parábolas que eu disse, essas estarão associadas a funções quadráticas, né? Eu vou apagar aqui agora, só para dizer que nem sempre a gente precisa ter uma parábola associada a uma função quadrática, certo? Então, por exemplo, desse jeito aqui, imagine que agora a minha diretriz esteja aqui. Meu foco, digamos, aqui. A parábola que vai ter este foco e essa diretriz é esta dessa maneira. Se eu exibir os eixos para vocês, a gente vê o seguinte, se eu pego um ponto, digamos, eu pego um ponto aleatório aqui, qual que é? Peguei um ponto. A reta que passa por esse ponto, ela toca a função em dois lugares. Tocou no ponto J e no ponto K, e não é uma função, tá bom?
para ser função só pode ter para cada x um único valor de y. Então, nem sempre dado uma parábola, você vai ter uma função quadrática associada a ela. Mas, dado uma função quadrática, você sempre tem uma parábola que será, sim, associada a ela, tá? Eu vou parar a apresentação e vou voltar para o meu quadro onde eu dou a aula, tá bom? Só um minutinho, eu estou tentando compartilhar aqui para vocês a tela. Pronto. Então, parábolas são isso, como eu falei, o gráfico de funções quadráticas são associados a parábolas, tá? E aí, o que a gente precisa para poder falar do gráfico, né, quais são os elementos que compõem o gráfico de uma... Quais são os elementos que compõem o gráfico de uma função quadrática, tá bom? Então, essencialmente, a gente precisa definir algumas coisas, tá bom? Na verdade, aqui eu escrevi, gente, mas assim, é porque, na verdade, assim, o correto é possível provar que o gráfico de funções quadráticas são parábolas, tem como justificar isso, tá bom? Então, lembrando, nós estamos trabalhando com funções desse tipo, ax ao quadrado, mais bx, mais c. Okay? A primeira coisa que a gente precisa se preocupar é com a concavidade da nossa parábola. Okay? Ou ela vai ter a boca voltada para cima ou para baixo. Isso quem define para a gente é o sinal desse elemento que acompanha x ao quadrado, tá bom? Então, se o A for positivo, se o A é positivo, a concavidade é voltada para cima, quando a gente fizer o desenho da nossa parábola, tá bom? Se o A for negativo, a concavidade é voltada para baixo, tá bom? Lembrando que o A nunca é zero, tá? Ou ele é positivo ou negativo. Depois, a gente precisa observar o seguinte. Será que essa função passa no eixo x? Esse corte no eixo x, ou seja, a função passa, intercepta o eixo x, ele depende, tá bom? Lembrando que, quando a gente está com funções quadráticas, como é que a gente acha os zeros dela? A gente calcula o delta, ok? Você calcula o delta, e aí ele tem, ou ele é maior ou igual a zero, ou ele é menor que zero. Maior que zero, existem as raízes, certo? Menor que zero, a gente escreve que não tem solução real, certo? Então, não existem nos reais, ok? Não são reais as raízes. Para a gente, isso significa o seguinte, quando o delta é maior ou igual a zero, a função passa no eixo x. Quando o delta é menor que zero, ela não passa, ela não tem raiz, tá bom? Então, a gente vê o seguinte, se o delta for maior que zero, ela intercepta, ou seja, corta, né, passa o eixo x em dois pontos distintos. Quais são os pontos? As raízes, x1 e x2, ok? Ele vai passar nas raízes. Se o delta for zero, então intercepta o eixo x. Aqui faltou o eixo x, tá bom? Em um ponto. Olha que legal, às vezes vocês vão ver escrito no livro assim o seguinte, como ela só encosta em um ponto, ela tangencia o eixo x. O eixo x. Aonde? Na raiz, né? No x1 ou no x2, já que eles são iguais, tá bom? E se o delta for menor que zero, a função não intercepta o eixo x. Beleza? Fora isso, o que mais eu preciso saber?
Então, eu estou dando elementos para a gente poder montar o gráfico. A gente vai montar uma tabelinha e tudo mais para determinar o gráfico. Okay? 3. Aonde a função passa no eixo Y. Onde que a função passa no eixo Y? Ela passa exatamente quando você troca o x por 0. Se o x é 0, qual é o ponto que ela vai passar? F de 0. Quando você troca o x por 0 aqui, sobra só o valorzinho de c, o termo independente. Então, quando você olha para o gráfico de uma função quadrática, você vê o valor aonde ela passa no eixo Y, você pode ter certeza que aquele é o valorzinho de c, tá bom? Então, ela passa no ponto que tem coordenadas 0 e c. Por fim, a gente precisa conhecer o vértice da função, que, como eu falei assim, esse vértice é importante, ele é o ponto onde a função quebra, ela está decrescendo e começa a crescer, ela está crescendo e começa a decrescer, ou seja, é onde ela muda. Isso na matemática é chamado de ponto de inflexão. Qual é o vértice da função? O vértice, ele é um ponto, então, tem duas coordenadas, o x e o y, ok? O x é calculado da seguinte maneira. Ele é menos b sobre 2a, e o y é menos delta sobre 4a. Coisas importantes sobre o vértice, ok? Então, como eu falei, o vértice, ele é esse ponto aonde a função muda, ou ela está crescendo e passa a decrescer, ou ela está crescendo e começa a decrescer. Mas, por exemplo, esse x do vértice, que é menos b sobre 2a, é o que a gente chama o eixo de simetria da função. Significa o seguinte, quando a gente monta o gráfico de uma função quadrática, então assim, você montou o gráfico de uma função quadrática. A gente vai fazer um exemplo já de como monta o gráfico. Eu dei os elementos. Montamos o gráfico aqui de uma função quadrática. Esse ponto onde ela encosta aqui é o C. Aqui, uma hora acontece a quebra, é o vértice. Uma raiz, outra raiz. Por isso que eu falei que a gente desses elementos. Quando a gente diz que o vértice é o eixo de simetria, é o seguinte, que é como se tivesse um espelho. Tudo que acontece na função antes do vértice e depois do vértice é espelhado. Então, eu vou pegar de roxo aqui. Ó. Então, os pontos que estão essa distância. Observe que como o meu desenho foi feito à mão, isso não está bonitinho, né? Mas essa distância é a mesma, então significa que o valor da função para esse x e para esse é o mesmo. E isso acontece para todo mundo. Então, lembrando que aqui o vértice tem duas coordenadas, né? Tem o x do vértice e o y do vértice. Então, esse a gente chamou eixo de simetria. O x do vértice, quando a função tem duas raízes, tá bom? Quando tem raiz, ele pode ser obtido da seguinte maneira. Então, quando existem as raízes, você consegue encontrar o x do vértice como sendo x1 mais x2 sobre 2, ou seja, ele é o ponto médio entre as raízes, né? Então, esse tamanhozinho é igual a esse tamanhozinho. Então, esses são os elementos que compõem essencialmente o gráfico de uma função quadrática, tá bom? É claro, a gente precisa treinar como fazer o gráfico, mas eu tinha que dar uma tabelinha assim do que a gente deve fazer para determinar o gráfico de uma função quadrática. Depois, a ideia é fazer o quê? Dado um gráfico, a gente tentar descobrir qual é a função quadrática. Então, também pretendo fazer um exemplo nesse sentido na aula de hoje, tá bom? Por isso, por exemplo, a última aula foi importante, a gente falou da forma canônica de uma função, tá? E a gente ajuda a gente a determinar gráficos de funções, tá? Então, eu vou fazer aqui um exemplo do lado. Então, exemplo. Vamos construir o gráfico. Construir o esboço do gráfico, né? E a gente só consegue fazer um rabisco. E f de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Ok? A ideia, então, é que a gente use dessas informações para ter uma ideia de como vai ser o gráfico,
E é claro, você pode montar sempre a ideia de tabelinhas para construir valores, tá bom? Mas esses valores têm que ser baseados em algumas perspectivas, tá? Então, a primeira coisa é identificar, vou afastar só um pouquinho assim, acho que talvez dê para ver os dois, qual é a concavidade da nossa função, ok? O A aqui para a gente vale 1. Então, a concavidade, quando a gente fizer o desenho, vai ser a parábola vai ter uma cara desse tipo, tá bom? Pontos que são importantes a gente marcar. A nossa função, será que corta o eixo X? Então, na verdade, a gente já resolveu um monte de vezes essa equação, né? E a gente já viu que ela tem zeros, que são x igual a 1, ou x1 igual a 2, e x2 igual a 3, né? Se calcular o delta, x', x2', ou x1 e x2, são as respostas, são essas aqui, tá bom? Isso significa que o delta é maior do que zero, né? Então, assim, na verdade, o delta aqui vale 1. Já vou deixar prontinho para vocês, porque se vocês olharem aulas passadas, a gente mexeu várias vezes com essa função. Terceira, aonde que a função passa no eixo y? Tem que trocar o x por zero da nossa função. Então, quanto que é o f de zero? O f de zero, ele vale 0 ao quadrado, menos 5 vezes 0, mais 6. Ou seja, vale 6, né? Como a gente tinha falado, ele tem que dar o valor do c. Por fim, outro ponto que é importante, que a gente precisa marcar lá, é o x do vértice e o y do vértice, para achar o vértice. Menos b sobre 2a, então menos 5 sobre 2. 5 sobre 2, tá bom? E o y do vértice, menos delta sobre 4a. Então é menos 1 sobre 4. Menos 1, 4. Ok? Eu preciso só desses pontos? Não, você precisa desses e, é claro, você pode colecionar alguns a mais. Então, falou às vezes, na prática, no dia a dia, assim, se eu vou montar um gráfico desse para mim, tá bom? Eu só preciso dessas informações. O que eu faço? Eu sei que o gráfico é uma coisa assim, ó. Aqui é o 6, aqui é o 2, aqui é o 3. Metade desse ponto, mais ou menos aqui. 5 sobre 2, e aqui menos 1 quarto. Então, pronto, esse é o vértice. Esse é o esboço do gráfico, tá bom? Esse eu faço para mim porque eu já tenho experiência, eu só preciso desses pontos, tá? Como que você consegue montar isso, perceber que o gráfico seria isso, não seria uma outra coisa mais bagunçada, né? A ideia é montar tabelinha, você pega alguns valores de x e alguns valores de y, né? Que dependem, claro, desse nosso f de x, que é x ao quadrado menos 5x mais 6. E aí, olha só, quem que vai estar lá obrigatoriamente nessa tabela? Esses valores aqui, ó, 2, 3 e 0 para x e 5 sobre 2, precisam estar lá, ok? Mas não só esse, você então vai pegar alguns negativos, alguns positivos e tentar montar. Então, por exemplo, como eu falei, esse aqui é o eixo de simetria, ele diz muito para a gente, certo? Então, eu preciso de uma quantidade de valores, né? O ideal é você pegar a mesma quantidade de valores que sejam maiores e menores do que esse 5 sobre 2, que é o nosso eixo de simetria. Tá bom? Então, se a gente pensar aqui no eixo de simetria, eu preciso, sei lá, aqui eu só tenho um valor à direita dele e tenho 2 à esquerda. Então, tentar buscar valores que estejam à mesma distância dele, tá bom? Então, sei lá, eu vou pegar, por exemplo, menos 2, menos 1 para x, 0, 1, 2, 2,5, né? 5 sobre 2, a gente precisa dele, 3, e vou ver o que acontece com essa nossa função. Então, quando eu coloco menos 2, fica, menos 2 ao quadrado é 4. 4 mais 10, 4 mais 10, 14, mais 6, 20. Então, no menos 2 deu 20. No menos 1, então, menos 1 ao quadrado é 1. Mais 5, 6, mais 6, 12. No 0, a gente já viu, dá 6. No 1, 1 ao quadrado, 1. Menos 5, menos 4. Somado com 6, 2. 2. 2 ao quadrado, 4. 4 menos 10 é menos 6, mais 6 zerou. Aqui vai dar menos 1 quarto. A gente já fez essa continha. No 3 vai dar 0.
sei lá, se eu pegar um 4 aqui, 4 ao quadrado é 16. Menos 20 é menos 4, mais 6 é 10. Ok? Acho que tá bom de valores, tá bom? E aí a gente monta, então, uma tabela, uma linha vertical, uma linha horizontal. Então, por exemplo, quais foram os pontos que a gente marcou? Menos 1, menos 2. Estou contando de 2 em 2 quadradinhos. 0, 1, 2, 3, 4. Né? Foi o que a gente fez. E aqui no meio, entre 2 e 3, tem o 5 sobre 2, que eu vou marcar ali. 1, 2, bem aqui, assim, 5 sobre 2, tá? Então, quando o x é menos 2, o y deu 20. Eu acho que não vai dar 20 quadradinhos aqui, será que dá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ó, 20, deu por sorte. Então, este é o ponto 20 e menos 2. Tá, a gente marcou o ponto. Menos 2. Quando é menos 1, a gente viu que dá 12. Então, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12. Tá lá marcado também. Quando é 0, dá 6. Então, 12. 11, 10, 9, 8, 7, 6. Tá bem aqui assim o 6. Quando é 1, deu 2. Então, 1, 2. Bem aqui assim. No 2, deu 0. No 3, deu 0. No 4, dá 10. Então, 4. 12, 10. Aqui, bem aqui assim. 4 deu 10. E faltou esse de roxinho, vou manter o padrão de roxo, ele é menos 1/4, né? Então, é pegar um pedacinho desse e dividir em 4. Vai ficar muito pequenininho, então vou marcar como se fosse no menos 1, tá? Mas é só para ilustrar. Eu vou fazer esse exemplo também lá na computaçãozinha, lá no aplicativo, para vocês verem. E aí, então, como a gente falou, o gráfico é uma parábola, ele tem que ter concavidade voltada para cima. Então, ele vai fazer uma coisa assim, ó. Aqui. É claro, a mão treme, eu estou usando essa mesazinha, nem é o gráfico, tá? Deu uma passadinha de lá, mas a ideia é essa, ela forma realmente uma parábola, tá? Até por conhecer um pouquinho, eu gosto mais de fazer ali assim direto, né? Mas como eu falei, esse é o eixo de simetria. Eu abrindo aqui o GeoGebra para vocês, então eu vou parar de novo esse compartilhamento de tela e vou abrir naquele aplicativo lá, tá bom? Só para mostrar para vocês como é o gráfico. Vocês estão me ouvindo aí? Estamos. Então, apresentar uma janela. Tá aqui. Então, eu vou digitar a função. A gente estava mexendo com a função, que ela era x, ó, só de botar x aí já deu uma reta. X ao quadrado deu uma parábola. Ó, tá vendo que legal? Menos 5x mais 6. Então, como eu falei, olha só a título de curiosidade, né? Quando x é 0, ele passa no y igual a 6, tá bom? Quando a gente aproxima, a gente vê as raízes aqui, ó, 2 e 3. Olha que legal o vértice. Bem no ponto médio, né? Esse ponto aqui é o nosso vértice. Bem no ponto médio. Vou só chamar ele de V. Só para manter o padrão de vértice, tá bom? Então, chamamos de V. E é isso. Deixa eu pegar aqui o eixo de simetria.
o eixo de simetria que eu estava falando para vocês é o seguinte, todo ponto aqui, a função é espelhada. Tudo que acontece, só para mostrar para vocês, tá? Tudo que acontece. Professor, a gente não tá escutando. De novo, estão ouvindo agora? Sim. Okay, então, tá falando sobre o eixo de simetria. O eixo de simetria ele é como se fosse um espelho, ele divide a função espelhado. Tudo que acontece de um lado acontece do outro, de maneira simétrica. Então, por exemplo, essa distância, por exemplo, entre as raízes são a mesma. A distância de um ponto, digamos, onde o y é 3, a distância entre esses pontos é a mesma. A distância do x que promove esses pontos, só para mostrar, então, a distância do x que promove esse ponto, do x que promove esse ponto, que eu denotei aqui, sei lá, chamou de f e de g. A distância de g até o x do vértice, de f até o x do vértice é a mesma, entendeu? Ou seja, esses são números onde o f dele dá 3. Então, isso são os eixos de simetria, é o eixo de simetria da nossa função, tá bom? Então, por exemplo, se eu quisesse falar do gráfico de uma função quadrática, x ao quadrado, que é mais simplesinho, a concavidade é para cima. Ela preserva isso. O que é legal? Quando você estuda funções quadráticas, você põe assim, x ao quadrado mais 1, por exemplo. Opa, é porque eu chamei de f. Vou chamar, deixa eu editar, a f é x ao quadrado, a g de x, x ao quadrado mais 1. Tá vendo? Quando a gente soma 1, o que acontece no y é subir uma unidade. Se eu tivesse, por exemplo, subtraído 1, x ao quadrado menos 1, ele desce uma unidade. Mas tá vendo? A concavidade toda tem para cima, parecida. Agora, se a gente acrescenta... Eu vou apagar essas outras aqui, senão fica muito poluída a imagem, né? Se a gente acrescenta sei lá, mais 2x, ela andou um pouquinho para nossa esquerda, olha só, veio para menos 2. Se eu tivesse feito o contrário, sei lá, m de x, x ao quadrado menos 2x, ela anda um pouquinho para a direita. Então, o que muda é um pouco disso para a gente. Se agora um caso, sei lá, k de x, x ao quadrado menos 2x mais 1. Deixa eu apagar, senão fica muito poluído. Ok, então olha só. Aqui eu já tenho uma função que só tem uma única raiz, mas a concavidade não muda. Se a gente pegasse aqui, sei lá, uma função do tipo 2x ao quadrado mais 1, então, eu vou apagar o resto. A concavidade continua sendo para cima. O que muda? Muda a questão da inclinação, né? Ou ora a boca, assim, digamos, nossa parábola está mais aberta ou mais fechada. E o que muda, por exemplo, se agora, apagando tudo, eu deixei o x ao quadrado, o que muda se a gente pegar a função menos x ao quadrado? Ela é espelhada, tá bom? Ela é espelhada, a concavidade é para baixo, né? E aí, se eu faço assim, sei lá, menos x ao quadrado mais 1, tá vendo? Ele subiu uma unidade. Menos 1, ele desce uma unidade. Mas o comportamento é parecido, então basta que a gente entenda aquele roteirinho que eu passei para vocês. Se a gente conhecer para onde a concavidade é, e as raízes, ela diz um pouco sobre encostar ou não no eixo. Só apagando aqui de novo que eu falo assim, ó, quando não tem raiz, por exemplo, ó, quando não tem raiz, não cruzou o eixo, certo? Não cruzou o eixo. Então, a gente sabe que o delta dessa função é negativo. Não cortou o eixo x, é negativo. Cortou em 2 pontos. O delta é maior do que 0. O delta é maior que 0. Cortou num ponto só. O delta é 0.
foi o que eu falei lá, tangencia, ela só encosta em um único ponto no eixo X, tá bom? Então, são os três casos que eu falei. Claro, isso pode ser refletido pro negativo. A tangencia, só encosta em um ponto só. Então, só tem uma raiz, mesmo com delta negativo. Tá? Suponho x ao quadrado menos x ao quadrado menos 1. Ela não corta o eixo x, né? Olha só. Ela não corta o eixo x, o delta é negativo. Menos x ao quadrado mais 4x. Opa, ficou feio demais. Menos x ao quadrado mais 4x. Olha só, menos x ao quadrado mais 4x. Ela corta o eixo x em dois lugares. Então, ela tem duas raízes, tá bom? Mesmo com a concavidade sendo negativa. Então, essa é a ideia do gráfico, tá? Eu vou voltar aí para a sala agora para de compartilhar. Hoje a aula foi menor um pouco, peço desculpa para vocês. Eu queria ter passado uma informação que ficou faltando, e assim, vou fazer com vocês. Na verdade, é o seguinte, eu já resolvi, está lá resolvida no material do Moodle que eu deixo para vocês, era bom que vocês olhassem, tá? Mas, por exemplo, eu dou uma função quadrática para vocês, está lá a função quadrática. Dei só o gráfico. Pensa o seguinte, vamos imaginar de trás para frente. Está essa função, e aqui a gente não sabe quem é ela, certo? Eu pergunto para vocês, qual é a função que descreve, né, qual é o gráfico dessa função? Né? Te dou o gráfico, pergunto, qual é o gráfico dessa função? Qual é a lei de formação dessa função? Né? Se te dou o gráfico, eu pergunto, qual é a lei de formação da função que tem um gráfico dado? Como que a gente pode descobrir isso? Tá? Então, a gente vai fazer isso na próxima aula e falar sobre máximos e mínimos de funções quadráticas, é o que falta para fechar o conteúdo. Lembrando que o que não for possível de completar, e talvez seja o estudo do sinal, vocês vão ter que acompanhar pelo livro e pelo material que está no Moodle, tá bom? Porque daí depois abre já o período para realizar provas. E se alguém tiver alguma dúvida, qualquer coisa, pode ficar à vontade de perguntar, pode marcar um atendimento, que a gente está à disposição para ajudar, tá? Alguém tem alguma coisa, algum comentário para falar? Segunda e sexta, Letícia. Das 14 às 15h30. Tá bom? Mais alguma pergunta? Tá ótimo. Eu vou interromper a gravação então, porque eu já, mesmo tendo entrado atrasado, eu já ultrapassei